Pedrinho vai falar. Após toda a polêmica deste domingo, o presidente do Vasco aparentemente vai dar uma entrevista coletiva nesta quinta-feira. Também vamos falar sobre o jogo importante que o Vasco tem daqui a pouco e sobre as vendas de jogadores emprestados que podem fazer o Vasco lucrar nesta temporada. Também vamos falar de Verrete. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a se inscrever, a dar uma moral, a compartilhar bastante os nossos vídeos. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Só um recado para todos. Esta segunda-feira, hoje, dia 11, daqui a pouco, 3 da tarde, tem Vasco e Santos. Os meninos brigam aí por uma vaga nas quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. Desejamos toda a sorte. Daqui a pouco o jogo começa aí. E é jogo único. Venceu, se classifica para sempre. Perdeu, tá fora do campeonato. E olha, aparentemente, depois de toda a polêmica que envolveu esse final de semana aí, né? Galera sendo bloqueada, muito bafafá nas redes sociais, lavação de roupa suja. O Pedrinho aparentemente vai falar. Segundo informações que deram aí todas as páginas do Vasco, a galera do AV também trouxe essa informação, o Pedrinho deve dar uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 14 de novembro, e provavelmente os assuntos devem ser o desempenho esportivo, a possível venda do Vasco, a situação do Evangelos Marinax também, né? Ele deve falar sobre isso, se perguntarem. Enfim, é uma boa oportunidade para falar com o torcedor, para expor o que é que está acontecendo, para o torcedor saber qual os planejamentos do Vasco para 2025, o que é que o Vasco precisa. Isso tudo pode ser sanado pelo Pedrinho. E é isso, a melhor forma é essa. Vai ter gente que vai falar assim, ele tá certo, a rede social é dele, ele faz o que ele quiser. A partir do momento que você passa a ser presidente de uma instituição como o Vasco, a partir do momento que você passa a responder por uma grande, imensa e apaixonada torcida, essa não é a melhor forma de você resolver os problemas, bloqueando as pessoas. Ah, mas a rede social é pessoal. A partir do momento que você assume um clube, meu irmão, você está a serviço do torcedor vascaíno. E todo mundo admira o Pedrinho. Não tem pra onde correr. O Pedrinho, para mim, é uma inspiração como comentarista. Falava muito do Pedrinho, pelo que o Pedrinho falava lá na Globo e tudo mais. Mas, enfim, ele vai falar. Espero que sejam sanadas todas as perguntas. Eu faria aqui até uma sugestão ao Vasco. Faz um FAQ aí, coloca aí pro torcedor. Escolhe algumas perguntas feitas pelos torcedores aí nas redes sociais. O torcedor quer saber muita coisa. Às vezes a galera que tá lá, às vezes se passa, ou então não pode fazer esse tipo de pergunta. Enfim, cara, faz aí pra esclarecer o torcedor. O torcedor vascaíno, ele precisa de comunicação. Há muito tempo não tem essa comunicação. Eu falo isso aqui desde Jorge Salgado. Desde Jorge Salgado, o Vasco não tem comunicação, 7-7 piorou. E na atual gestão, o torcedor também não tem tido uma comunicação correta com ele. Então, falta isso. Eu espero muito que essa entrevista coletiva seja esclarecedora para o torcedor saber quais os rumos que o Vasco irá tomar. E aí, falamos também sobre Pablo Verrete. A galera tá pé da vida aí, porque o Verrete postou um bocado de coisa essa semana aí, ontem, né? O Verrete postou um bocado de indireta aí, sabe lá para quem, mas sabe que o torcedor vascaíno já fica assustado, né? Ninguém sabe o que é que tá acontecendo, não dá para falar. O Vasco ontem fez um regenerativo, o Vasco vai folgar 2 dias aí, mas ninguém sabe o que é que aconteceu aí com o nosso querido Verrete. Mas o que a gente sabe é que Verrete se tornou aí o artilheiro da Copa do Brasil. Com 7 gols, o nosso querido Pirata foi o artilheiro isolado da Copa do Brasil.
e agora, pela terceira vez seguida na carreira, né, ele tem uma artilharia de algo nacional, né? Na Argentina, ele teve a artilharia da segunda divisão e também da primeira divisão da Liga Argentina. E agora foi o artilheiro aí da Copa do Brasil, o nosso querido Verratti. O Vasco que garantiu mais de 25 milhões em premiações com a Copa do Brasil. E também, falando sobre dinheiro, o Vasco da Gama vai ter aí uma boa oportunidade de render valores. O Vasco tem pelo menos 3 jogadores que podem ser comprados por suas equipes. Primeiro, o nosso querido Carlos Palacios. Há uma negociação em curso entre Palacios e Boca Juniors. Aí você fala, e se não rolar, o Vasco vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Porque é o seguinte, se o Palacios não for vendido, o Colo-Colo tem que pagar o Vasco. Se o Palacios for vendido, o Vasco vai receber do mesmo jeito. Então, o Vasco vai ganhar dinheiro com o Palacios, no mínimo aí 10 milhões, vamos dizer assim, no mínimo. No mínimo, colocando por baixo, a gente sabe que se o Boca Juniors vir com a negociação, pode aumentar os valores. Mas eu falo aí no mínimo, na pior das hipóteses, o Colo-Colo não vendendo o jogador. Porque o Colo-Colo, se não vender o jogador, tem que comprar o restante do porcentagem que pertence ao Vasco. Outra venda também que deve acontecer é o Orelhano. O time do Cincinnati já sinalizou com a compra e provavelmente o Vasco deve receber em torno de 3 milhões de dólares pela venda de Orelhano. Quem também está aí próximo de ser vendido, porque está atuando muito bem, é o Cleiton. Cleiton já fez mais gols pelo Rio Ave e a gente tem uma coisa que é interessante para falar com vocês. O Cleiton foi comprado pelo Vasco. O Vasco tem que pagar o Cleiton para poder emprestar o jogador. O Cleiton está emprestado para um time do Evangelos Marinax, que é o Rio Ave. Então, querendo ou não, se o Rio Ave quiser comprar o Cleiton, que já fez mais gols aí, está fazendo gols em Portugal, vai ter que negociar com o Vasco. Então, querendo ou não, já são 3 jogadores que podem ser vendidos pelo Vasco da Gama, só em questão de empréstimos. Aí a gente tem a possível venda do Ryan, que é um jogador que provavelmente deve ser vendido pelo Vasco no meio do ano aí. Então o Vasco tem tudo para poder fechar o ano aí com vendas em torno de 100 a 150 milhões. Então há uma chance do Vasco ter um dinheiro novo. A gente sabe que a dívida é muito grande, mas há uma chance do Vasco ter aí pelo menos um retorno bom. O Vasco ainda tem venda de direitos televisivos, a Globo pode comprar de novo o Campeonato Carioca e aumentar os valores. O Vasco também tem premiação do Campeonato Brasileiro, dependendo da posição que o Vasco vai ficar. Então dá para o Vasco ter um início do ano tranquilo em questão de salários, entre outras coisas. Mas enfim, vamos ver o que é que o Vasco vai fazer. E outra coisa, o Vasco tem uma semana para treinar, né? Vamos ver se consegue esse rapaz aí, o nosso querido Maxi Domingues, tem uma chance, né? Acho que já teve o tempo dele se adaptar, né? A conversa é que o Maxi Domingues tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Vamos ver se essa semana aí, com 11 dias, vamos dizer assim, 9 dias, que são 2 de folga, o nosso querido Maxi Domingues consiga se adaptar ao time do Vasco. Então é isso, gente. Tamo junto. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu!